Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos uma convidada especial. Nossa live hoje é sobre os protocolos para berçários, para a retomada das aulas, os cuidados que estão relacionados à alimentação, e quem vai participar conosco hoje é uma pessoa da casa, né, da nossa equipe, é a nutricionista Fernanda Baquim Marcondes, que atende aí várias de nossas escolas e vai participar conosco hoje. Inclusive, durante essas lives, vocês vão conhecer várias pessoas da nossa equipe, vários parceiros. Essa é uma ótima oportunidade, já que todo mundo na quarentena resolveu fazer live e virar blogueira aqui, né? Então, vamos lá. Fernanda, boa noite, bem-vinda. Boa Por noite a favor, todos, se muito apresente. obrigada. Fê, por favor, se apresente, fale um pouquinho aí da sua formação, da sua experiência, para que Bom, todos eu te conheçam. sou nutricionista, formada pelo Centro Universitário São Camilo. No momento, eu estou fazendo mestrado em nutrição e em pediatria, do nascimento à adolescência, também no Centro Universitário São Camilo. E eu trabalho no Grupo Tria desde ali da Qualifood, desde 2017, e hoje eu atuo em escolas. Então, eu queria agradecer o convite de vocês. Eu estou muito feliz de poder compartilhar todo esse conhecimento com as escolas e com as famílias. Eu imagino que todas as famílias estejam um pouco inseguras com esse momento, e é por isso que a gente está aqui hoje para compartilhar informação baseada em ciência. Muito bem. Bom, então, só para a gente deixar registrado aqui, hoje é dia 8 de junho de 2020. A live de hoje é sobre os cuidados relacionados à alimentação no berçário para a reabertura das escolas, agora durante esse período da pandemia da Covid-19. Quem vai participar com a gente é a nutricionista Fernanda Baquim Marcondes, que é da equipe do Grupo Tria, da Qualifood, e atende várias das nossas escolas. E tudo que a gente vem trazendo durante essas lives tem o intuito de compartilhar informação. Nós não temos por objetivo aí substituir as orientações de autoridades sanitárias, né, ou das entidades oficiais, mas até o momento nós também não temos direcionamentos relacionados aos protocolos de saúde e segurança específicos para escolas. Pelo menos aqui dentro do estado de São Paulo, em nível Brasil tem poucas situações, mas no estado de São Paulo a gente ainda não tem essas orientações de forma oficial. Então, a gente vem Uhum. compartilhando informações de publicações internacionais, científicas, como a Fernanda colocou, né? E trazendo, inclusive, muitas propostas de reflexão. Nosso intuito aqui não é trazer apenas soluções prontas, mas para que a gente crie reflexões, para que cada um avalie as possibilidades de implantação dentro da sua escola. Então, vamos lá, Fernanda. A gente recebeu algumas perguntas no Instagram, e eu quero compartilhar algumas com você. Depois vão surgindo várias outras perguntas, né? Mas vamos para as primeiras. Quando Com a gente certeza, fala vamos lá. de, sim, quando a gente fala de berçário, é quase impossível a gente pensar em distanciamento social, que é a primeira orientação que existe em relação aos cuidados para a Covid, né? Não tem como a gente manter crianças pequenas e que têm por característica uma grande interação distantes. Mas a gente tem algumas coisas aí que podem ser cuidadas pelos adultos. Então, a gente pode. A gente não consegue evitar que um bebê que está engatinhando se aproxime de outro bebê, né? Mas a gente Com consegue, por certeza. exemplo, evitar que a gente tenha utensílios compartilhados, que a gente diminua um pouco o compartilhamento de brinquedos, considerando, inclusive, que a criança leve a boca, né? E a gente sabe que, embora não seja uma prática adequada, e isso já é conhecido muito antes da pandemia, compartilhar talheres é uma coisa que a gente tem que evitar nesse momento. E aí eu queria que você falasse um pouco a respeito, né, sobre essa questão do compartilhamento dos utensílios, e falasse um pouco também de como a gente tem que cuidar da higienização dos utensílios, você que está estudando bastante sobre o assunto agora. Isso. Então, você falou sobre os utensílios, a gente pensa, chegou a hora da refeição, como é que a gente vai fazer? A gente sabe que os bebês, os berçários, eles adoram compartilhar não só os utensílios, como os alimentos e tudo que eles virem pela frente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso.
Primeiro pensando num distanciamento entre os bebês nesse momento da refeição, então para que eles não Uhum. compartilhem esses talheres e compartilhem diretamente a saliva um do outro nesse momento da refeição. É ideal que a gente tenha uma separação desses utensílios, então cada um já tem a sua mamadeira, mas que cada um tenha o seu pratinho, os seus talheres, o seu copinho, sempre dentro desse padrão, sempre individualizado para cada escola. E que a gente realize a higienização e a desinfecção desses utensílios, das mamadeiras, depois a gente vai explicar um pouquinho melhor, e também dos copinhos, para que não tenha nenhuma propagação do coronavírus e de outros vírus e bactérias que existem aí, né, nos berçários. Sim. Já que a gente falou dos cuidados dos utensílios e da higienização, queria que você contasse um pouco para a gente, né, sobre os cuidados de higienização. No senso comum, é de praxe para recém-nascido as pessoas lavarem a mamadeira com água e detergente e ferverem a mamadeira em casa, né, enquanto a criança ainda é muito novinha. Mas a gente Isso. sabe que mesmo para as crianças maiores, a gente tem que ter alguns cuidados e principalmente porque seja utilizando um copo ou uma mamadeira para o leite materno, ou seja, uma fórmula infantil, ou as crianças maiores que já tomam leite no copo de transição, o leite é um alimento muito nutritivo, né? Tem bastante proteína, tem uma quantidade significativa de gordura, e isso não é fácil de Isso. remover na limpeza, né? O que a Não. gente precisa pensar na hora de escrever os procedimentos para fazer a higienização efetiva de mamadeiras, de copos, e que a gente considere aí a segurança das crianças, que a gente considere o risco químico de usar produtos, né, que mate os vírus, que Isso mate as daí. bactérias, porque não é só o coronavírus. Então, explica um pouquinho quais são os cuidados que a gente tem que ter agora, por favor. Isso, então acho que o primeiro passo que a gente precisa pensar é a retirada do excesso de sujidades. Então, a retirada daquela matéria orgânica, daquele resquício de alimento, resquício de leite, da gordura do leite, da fórmula infantil, do leite materno que fica na mamadeira, ou de algum alimento que fique no prato, nos utensílios, etc. Porque assim, quando a gente for fazer a desinfecção, seja pelo método do calor, ou seja, por sanitizante, a gente consegue que essa desinfecção seja eficaz. Porque Uhum. se a gente não remove todas essas sujidades e esse resto de matéria orgânica, a gente não tem uma desinfecção correta. Então, não só agora nesse momento, como sempre, a gente precisa repensar como é que está sendo feita essa pré-lavagem, vamos dizer assim, das Sim. mamadeiras e dos utensílios, para que realmente, ao final de todo esse processo, os utensílios e as mamadeiras sejam desinfectados. Perfeito. E esse é um cuidado bem importante, né? Às vezes a gente acredita que quando a gente ferve ou quando a gente usa algum produto químico, a gente resolve todos os problemas, mas na verdade tudo que Isso, for feito para desinfecção só vai ser efetivo se a limpeza antes foi boa, né? E acho que como a gente com tem um público certeza. bem heterogêneo aqui na live, acho que é bom a gente até detalhar um pouquinho melhor isso, né? Eu estou vendo aqui que a gente tem clientes nossos aqui que são frequentes nas nossas lives, muito obrigada. Tem vários clientes aqui na live, Piu Piu, Escola Campus Piaget, tem vários colégios aqui que nós atendemos, mas tem colégios que nós estamos conhecendo agora e de vários lugares do Brasil, né? A gente tem recebido nas lives escolas assistindo aí de outros estados, do Nordeste, do Sul. Então, acho que é legal também a gente pensar em diferenciar. Nós temos colegas nutricionistas também assistindo, vários. São todos muito bem-vindos, mas só para a gente explicar um pouco do que a Fernanda falou, porque a gente usa muito nutricionês, né? Usa muito Com termo técnico. certeza. Quando a gente fala em higienização, a gente se refere a um processo de duas etapas, né? Que é limpar e fazer a desinfecção. E a limpeza é essa remoção das sujidades que a Fernanda falou, né? Então, quando a gente faz a lavagem com água e detergente, a gente está retirando a sujeira. Quando a gente faz a aplicação de algum método para eliminar vírus e bactérias, esse processo é a desinfecção. E quando a gente faz esse ciclo completo com as duas etapas, é a higienização. Porque principalmente as escolas devem ouvir tanto da gente, né? Higieniza, Uhum. higieniza. E o que é higienização? Então, para a gente ajudar
a entender um pouquinho. A Rosana perguntou se lavar com água e sabão e borrifar álcool 70 não seria suficiente, né? O que a gente pode colocar aí para ajudá-la? Ela é uma colega nutricionista. O que a gente pode dizer para ela para ajudar? Bom, então o primeiro passo, como eu falei, eu acredito que. Acredito não. É orientado para as escolas que realizem primeiro essa limpeza, retirem o excesso de sujidades com água e detergente neutro e com uma água morna. Né? A gente fala aí uma temperatura em torno de 42 graus, que é uma água morna. E após isso, realizar a desinfecção por calor, então, ou um esterilizador de micro-ondas, por exemplo, ou em uma diluição correta com água e água sanitária. Uhum. Perfeito. E você falou do micro-ondas para fervura, se tiver disponibilidade de fogão, utilizar uma panela para ferver com água também resolve super bem, né? A gente não precisa de tantas tecnologias, né, para fazer um bom trabalho nesse momento. Acho que é mais a gente entender o contexto e fazer bons processos do que trazer soluções aí mirabolantes. Eu vou sair rapidamente do assunto das mamadeiras, porque teve uma pergunta que apareceu aí mais de uma vez, e só para esclarecer para quem está assistindo, na verdade são algumas perguntinhas rápidas, né? A live vai ficar gravada, a gente teve só um problema na primeira live, coisa de aprendiz, porque a gente nunca tinha feito live na vida, né? As nossas lives têm ficado gravadas, essa também vai fica depois disponível ali no ícone do IGTV. E fizeram duas perguntas que a gente vem discutindo aí, que são importantes, mas que não cabem só a nós, nutricionistas, discutir esse assunto, né? Que é em relação à medição de temperatura das crianças e ao uso de máscaras. Como nesse momento a gente vai falar da alimentação do berçário, essas perguntas eu deixei anotado aqui para que a gente discuta essas dúvidas na live de quinta-feira, dia 11, porque a gente vai ter a Letícia da Creche Segura conosco para debater essas informações, tá? Que essa é uma dúvida bem frequente. Ótimo. Bom, vamos lá, Fê, vamos continuar com as dúvidas aqui que a gente tinha já recebido pelo Instagram, né? A gente falou dos cuidados com os utensílios e as mãos dos bebês, como é que ficam? Porque o adulto, a criança maior, a gente pede para lavar a mão, né? E no caso do bebezinho, como é que a gente faz? Isso, do bebê a gente também deve higienizar as mãos dos bebês com água e sabonete líquido. É importante salientar que as escolas, nesse momento, também não utilizem sabonete em barra por conta da contaminação. Então, utilizem o sabonete líquido para os bebês. E a gente fala aqui que até é um meio de implantar um hábito nos bebês de higiene de mãos que vai perdurar aí para a vida inteira, né? Então, é ideal que os bebês tenham essa higiene de mãos frequente. Obviamente, eles não vão saber o horário certo, quando as mãos vão estar higienizadas, quando as mãos vão estar sujas. Então, a gente precisa capacitar os berçaristas e os educadores para que eles saibam essa frequência certa da higienização de mãos, para que eles higienizem da maneira correta as mãos dos bebês e, sempre que preciso, também passar álcool gel. Cabe também salientar que o álcool gel é um produto químico e muitas vezes pode ressecar a mão do bebê, ter alguma alergia. Então, a gente sempre opta pela higiene de mãos com água e sabonete líquido. Perfeito. E pode usar lenço umedecido? Isso é uma pergunta boa aí, né? O que você acha? A gente não tem resposta pronta para isso. Quem perguntou foi o Edson, nosso cliente lá do Campus Piaget. Sim. Eu acho que tem muitas perguntas por aí que nem a gente sabe responder, né? Então a gente vai buscar pesquisar, mas eu acredito que o água e sabonete líquido seja sempre o melhor caminho. Sim, até porque se a gente for pensar em fazer uma reflexão mais crítica a respeito do lenço umedecido, pode ser que a gente não consiga garantir remoção de sujidade, né, só passando o lencinho, que retirar o sabonete, o resíduo do sabonete com o algodão, com água, é muito importante. E às vezes com o lenço a gente não consegue garantir isso, né? Então, ótimas as observações, e sobre o uso do álcool gel, esse lembrete é importante, né? Porque o ressecamento que pode gerar nas mãos dos bebês é um ponto a ser observado, né? Com certeza. E falando aí
de todo o ambiente dos bebês, os cuidados de onde a criança se alimenta, né? Cada escola tem uma dinâmica, cada um sabe da sua realidade. A gente tem berçários que tem poucas crianças, que tem lá 3, 4, 5 crianças, e berçários que tem um número grande de bebês. E se a gente for pensar na realidade das creches públicas, a gente ainda tem um número maior de crianças, né? A gente atende creches que tem 600, 700 alunos e 100, 150 crianças só até 2 anos. Então, é um público muito presente dentro das escolas e em realidades bastante distintas. Mas o que a gente tem que olhar, pensando na realidade de cada escola, em relação aos cuidados de higiene de onde a criança come? Bom, então, novamente, pensando ali no ambiente da refeição, a gente precisa pensar onde essa criança ela vai sentar. Então, vai ser no caldeirão, vai ser em uma mesa, uma cadeira. Essa cadeira, essa mesa, o caldeirão vão estar higienizados. Qual é a frequência de higienização? Como eles serão higienizados? A gente precisa pensar também, tem escolas que tem a mesa, então a gente vai higienizar essa mesa, como é que vai ser a higienização da mesa, do piso, principalmente todos os lugares que os bebês têm muito contato. Então, é muito importante que a gente pense também na frequência dessa higienização. Sim, e eu vou acrescentar uma observação ao que você falou, Fê. A higienização é um ponto importante e o afastamento entre os cadeirões é importante também, porque a gente não está falando só do distanciamento das crianças, a gente está falando do distanciamento também dos adultos que ajudam a criança na alimentação, pensando que são crianças pequenas, né? Então, seja cadeirão, seja aquela mesinha que já tem o assento próprio para bebê, que fica fixo na mesinha. Em todos esses casos, a escola precisa se antecipar à reabertura para pensar com muito carinho e muito cuidado no afastamento desses espaços para conseguir fazer aí um bom distanciamento, né, dentro da possibilidade de cada um desses locais de alimentação. Eu estou vendo aqui uma outra pergunta que a gente já tinha recebido, e vou juntar com uma que entrou agora. Alguém perguntou sobre como fazer e com que frequência fazer a limpeza dessas superfícies, né? E alguém tinha perguntado também o que é mais eficiente, mais seguro para a gente fazer a limpeza dos cadeirões, das mesinhas das crianças nesse momento. Tá. Como que usar, né? Isso. Eu acho que a gente sempre precisa pensar se esses produtos, onde que eles vão estar disponíveis, eles não devem ficar de maneira alguma sob o alcance dessas crianças, principalmente tratando-se de bebês. Então, tomar muito cuidado, por exemplo, com um borrifador de álcool 70, que não fiquem disponíveis para eles ou ao alcance desses bebês, que é muito perigoso. E a gente sempre tem que pensar, da mesma maneira que a gente pensou na limpeza e desinfecção para fazer toda a higienização correta das mamadeiras, deve ser da mesma maneira para o ambiente e para os lugares que esses bebês estarão, né? Principalmente ali no refeitório, ali na parte de alimentação. Então, tem alguns produtos que a gente utiliza muito, como, por exemplo, álcool 70 e água sanitária na diluição correta e o detergente neutro. Sim. Acho que pausou. Não, voltou. Achei que tinha pausado o vídeo, né? E tem melhor opção entre usar o álcool, entre usar o cloro? Se usar o cloro, o que tem que pensar? Tem algum cuidado, algum critério adicional para observar na hora de fazer a escolha? Pode usar um desinfetante? Eu posso ir lá no supermercado comprar um desinfetante e usar para fazer a desinfecção nos cadeirões e na área do refeitório? Bom, a gente precisa sempre pensar se aquele produto ele é orientado também pela Anvisa, se tem cadastro, Ministério da Saúde, tem que ficar muito atento a todas essas orientações. De acordo com cada higienização, tem uma quantidade certa para realizar a diluição. Então, é muito importante que a gente instrua também a equipe de asseio, quem vai fazer essa higienização, se é a cozinheira, a lactarista, e como que isso vai acontecer, para que tudo seja muito, muito bem colocado.
Sim, perfeito. E eu vou aproveitar para lembrar que a Anvisa tem divulgado notas técnicas, né, de produtos que podem ser utilizados em substituição ao álcool. Então, a escola precisa pedir que o seu nutricionista que acompanha faça essa orientação, né? A gente vem fazendo essa orientação também, à medida que a gente está começando a implementar esses protocolos. A gente está iniciando esse trabalho também nas escolas agora, mas a gente tem que seguir também recomendações oficiais, né? Se o produto não tiver indicação segura para uso, não use, né? Não faça a escolha por esse produto. Eu vou agora para algumas perguntas, vou sair das perguntas anteriores e vou agora para algumas que surgiram aqui que são bem importantes. Alguém perguntou em relação à higienização do piso, né? Os cuidados são basicamente os mesmos, né? A gente precisa pensar na frequência também, né, para que isso não demande muito tempo entre um processo e outro. E aí alguém fez uma pergunta voltando. Pode falar, depois Não, acho eu que concluo. tratando-se também do piso das salas do berçário, acho que é muito importante orientar se os berçaristas entrarão de calçados, se eles usarão aquelas meias antiderrapantes, se vão usar aquele protetor de calçado, porque não adianta nada a gente realizar a desinfecção correta do piso, a higienização correta do piso, e a gente entrar com um calçado que veio da rua ou que veio de outros ambientes da escola para dentro do berçário. Sim, perfeito. E já que você falou dos cuidados, eu volto na outra pergunta depois, para a gente não perder o gancho do assunto, né? Já que você falou dos cuidados das berçaristas em relação ao calçado, por exemplo, o que mais que a gente tem que ter de cuidado com as berçaristas? Eu vou trazer aqui uma introdução antes, porque muita gente perguntou sobre máscara, a gente vai falar disso na live com a Creche Segura, na quinta, mas só para esclarecer que a Organização Mundial da Saúde recomenda que crianças menores de 2 anos não utilizem máscara, porque a gente tem um risco de sufocamento. Né, em relação à segurança. Agora, as berçaristas, né, além de uso de máscara, que outros cuidados que elas têm que ter, né, e o que a escola precisa providenciar para quem trabalha no berçário, para que a gente tenha aí condutas e recursos para fazer um bom cuidado nesse momento. Bom, além do uso de máscaras, como você já citou, o uso de luvas descartáveis no momento da alimentação, no momento ali da troca de fraldas, em alguns outros momentos que a gente vai observar que seja necessário em cada escola. O uso também da touca protetora dos cabelos, né? E principalmente no horário da refeição, e também o uso de protetor de calçado ou a meia antiderrapante para que tenha a troca do calçado. É muito importante, você chegou aqui no assunto das berçaristas, educadoras e auxiliares, é muito importante que nesse momento elas sejam muito bem treinadas e tenham muito conhecimento não só em relação ao coronavírus, mas como acontece a disseminação, né, de vírus e bactérias, para que elas consigam entender e como prevenir toda essa cadeia de transmissão. Sim. O treinamento acho que é um ponto crucial, né, desse período que a gente está vivendo e do preparo da retomada, porque a gente pode criar os melhores protocolos, mas se a gente não conseguir sensibilizar as pessoas e fazer com que esses procedimentos efetivamente aconteçam, dificilmente a gente consegue avançar. Né? Então, é bem importante que a gente consiga sensibilizar, treinar as pessoas, é treinamento mesmo, porque a gente precisa ter processos ali acontecendo de forma bem redondinha, né? E é importante destacar que a gente tem que ter alguém que monitore isso. Né? A escola precisa, nesse momento, destacar alguém para monitorar que tudo isso esteja sendo feito, né? A gente precisa ter alguém que monitore se o refeitório foi limpo na frequência adequada, né? Que vá lá conferir se as mamadeiras foram higienizadas da forma correta, né? Esse cuidado de treinamento e acompanhamento agora, ele sempre foi importante, né? Mas agora, o quanto ele está crítico faz com que a gente tenha que trazer mais olhos aí para essa situação, né? Perfeito, a Miriam reforça o que eu falei, né? Eu estou acompanhando aqui, a Escola Integrada Doleta. Essa escola acho que vocês que são de Belém do Pará, né? A gente está com acompanhamento, assim, de
de gente de longe. É muito legal, a gente fica muito feliz com essa audiência toda. A gente tem batido audiência boa em todas as lives e a gente só queria compartilhar a informação, então isso nos deixa muito felizes. Ela pergunta aqui, a Doleta, que ela tem dúvidas em relação à higienização dos funcionários ao chegar na escola, se é necessário o banho dos funcionários na chegada. Né? Vamos comentar um pouquinho sobre o assunto. Bom, eu acho um pouco complicado a gente orientar que os funcionários tomem banho na chegada da escola, porque nem todas as escolas têm um local apropriado para isso, ou às vezes um tempo apropriado para isso, mas é fundamental que a gente oriente esses funcionários que eles realizem a troca da roupa. Então, eles chegam com uma roupa até a escola e colocam o uniforme escolar dentro da escola, e dentro da escola eles permaneçam com o uniforme, e na hora do almoço, por exemplo, que precisar sair, vai sair para almoçar, ou tem que fazer alguma outra coisa fora da escola, é fundamental que eles troquem de roupa também. E eu vou reforçar o que você tem falado, que assim, a gente nem sempre consegue garantir que todas as pessoas tomem banho quando chegam na escola, mas de preferência, se for possível, é uma garantia a mais que a gente tem, já que muitas vezes alguém citou nos comentários aí, vem de transporte público, né, e a gente não consegue garantir muitas vezes distanciamento social dentro do transporte público. Esse ainda é um ponto bem crítico, né, para a gente considerar, mas pelo menos que a troca do uniforme ela seja garantida, né? A troca do uniforme, do calçado, higiene de mãos, que tudo isso seja muito eficiente. Sim, o número de máscaras também, né? Disponível para que a pessoa faça a troca, se for de tecido a cada 3 horas, né? Fazer o teu cuidado de ter em quantidade suficiente, não só para garantir a troca, mas para que a pessoa consiga lavar, secar e usar máscaras limpas aí no dia seguinte. Só para lembrar que a gente já disponibilizou para algumas pessoas na primeira live o guia de uso de máscaras que nós fizemos, eu tria em conjunto com uma outra consultoria parceira, que é a Firmari. Esse guia de uso de máscaras a gente vai divulgar aqui no Instagram da Quali nos próximos dias o link para que todo mundo possa baixar esse guia de uso de máscaras, porque lá a gente tem as informações sobre as máscaras, sobre a forma de higienizar, sobre os cuidados de como usar, enfim, tem um guia bem completinho, assim a gente vai conseguindo trazer mais informações. Então acompanhe aí as postagens nos próximos dias que a gente vai disponibilizar esse material, tá? E as nossas escolas vão receber isso antes de todo mundo. Amanhã todo mundo vai receber ali um materialzinho bem legal, porque a gente está preparando muita coisa com muito carinho, né? Eu vou trazer aqui, continuando com o cuidado das berçaristas, Fê, sobre se passar álcool gel nas mãos só. No caso das berçaristas, também tem que ter cuidado de higiene de mãos, né, como todo mundo nesse momento, mas se passar álcool gel só é suficiente. E aí a Bianca pergunta se deveria passar nos braços também. E eu vou emendar essa pergunta, pedir para você responder os dois, em relação ao uso de luvas, né? Pode usar só álcool gel, e aí usa luva, não usa, troca de luva, usa luva para trocar fralda, usa luva para dar comida para criança. Acho que isso rende uma troca de informações bem interessante, né? Sim, com certeza. Então vamos lá. Só passar álcool gel não é o suficiente. Quando não há possibilidade da gente lavar a mão, se por um acaso não tiver uma pia por perto, ou tá no transporte público, tá na rua, não tem como lavar a mão, é ideal que a gente passe só o álcool gel. Realmente é uma forma de não transmitir o coronavírus também. Caso a gente tenha essa possibilidade de higienizar as mãos, é fundamental que a gente higienize com frequência. Então, nas escolas que a gente tem as pias de higiene de mãos, tem os sanitários, etc., a gente consegue ter essa frequência adequada. Então, é ideal que a gente higienize com água e sabonete líquido e finalize essa higienização com álcool em gel. Você comentou sobre a higienização também, né? Passar o álcool em gel nos braços. Então, é fundamental que a gente higienize também as mãos e o antebraço e finalize com álcool gel. Perfeito. Peraí, deixa eu só ver se a gente não deixou ninguém para trás aqui.
Estou olhando as Sobre o perguntinhas uso de luvas também. Isso. Era esse mesmo. Vamos lá. Caso nessa padronização dos protocolos, a gente defina o uso de luvas em determinadas situações, é fundamental que essa luva seja trocada com frequência. Então, a cada troca de atividade, ou eu troquei a fralda de um bebê, na hora de trocar a fralda do segundo bebê, eu tenho que trocar essa luva para não haver nenhum tipo de contaminação. E entre troca de luvas, higiene das mãos. Perfeito. Sobre fraldas, que alguém perguntou, a gente vai falar disso na live de quinta-feira, né, com a creche segura. Aí a gente vai falar mais sobre troca de fraldas, esses cuidados. Isso a gente vai deixar para quinta. E aí eu vou mudar um pouquinho o assunto, o direcionamento do assunto, porque tem muita gente que está com dúvida em relação às fórmulas infantis, né? A gente sabe que tem muitas crianças que usam fórmula infantil no berçário, tem crianças que recebem leite materno, né? No caso do manuseio do leite materno, o cuidado que a gente tem que ter é o cuidado que a gente vai ter com qualquer alimento, né? Higiene de mãos, higienizar antes de abrir, enfim, isso a gente sabe que continua do mesmo jeito, mas a gente sabe que tem famílias que costumam mandar a lata da fórmula infantil fechadinha para a escola, e a escola faz todo um cuidado de controle, inclusive da validade dessas fórmulas, mas a gente sabe que tem famílias que mandam todos os dias, tem até aqueles potinhos para fracionar, né? E o que a gente pode recomendar de mais seguro nesse momento? A gente sabe que não tem regra estabelecida para isso, mas eu acho que vale a gente pensar nas melhores práticas para a segurança de todo mundo, né? Tanto dos alunos, quanto das famílias e de quem está trabalhando na escola, porque quem trabalha na escola se expõe, né, o dia todo. Então, o que é mais interessante? É usar lata fechada? É cada um mandar a quantidade que vai usar de fórmula infantil no dia, fracionada ali num potinho? O que a gente pode recomendar? Bom, é o que a gente já recomendava antes, né? Então, é ideal que as famílias, elas enviem as embalagens originais e fechadas, a embalagem lacrada. Então, que ela não tenha aberto em casa, que ela não leve esse leite porcionado. Por mais normas de higiene que as famílias sigam, a gente tem um controle muito rígido nas escolas referente às fórmulas infantis e os leites maternos. Então, é muito importante que as famílias enviem esses leites, as fórmulas infantis, em embalagem lacrada e na embalagem original, para que os nossos berçaristas, as nossas auxiliares, que já possuem treinamento para isso, que elas consigam manusear esse alimento com segurança. Muito bom. Ótimo. Então fica uma dica importante para as escolas, né? Agora é hora de adotar a lata fechada e fazer esse controle dentro da escola. Eu vou voltar aqui para algumas perguntas que surgiram aqui no chat. Sobre o uso de luvas na cozinha, a gente falou um pouco disso na live da semana passada, então quem quiser estar disponível lá no nosso IGTV, foi uma live que eu falei dos refeitórios e eu falei bastante sobre a questão das luvas. Então, só para a gente conseguir avançar nos assuntos. Alguém perguntou também sobre os banhos, se suspende ou não. A gente também vai falar disso na quinta-feira com a Letícia, da Creche Segura, que é enfermeira. Mas a gente precisa pensar nisso com cuidado, porque no berçário nem sempre é possível não dar banho na criança, né? Você pode até tirar da frente ali, da rotina, aquele banho diário, rotineiro, mas tem situações que a criança vai precisar tomar banho, né? Principalmente quem ainda está na fase de fraldas. Não tem como fugir, né? Exato, é necessário em algumas situações, né? Então, a gente vai falar mais sobre isso na quinta-feira. Alguém perguntou também sobre o treinamento, né? A gente tem falado muito do treinamento, da importância dele, e uma colega perguntou, quem treina, né? O enfermeiro, o nutricionista? Depende, né? A gente tem atividades que são atividades de competência dos colegas enfermeiros, né? Então, principalmente relacionado aos cuidados de saúde da criança, se vai medir temperatura, não vai, se vai dar banho, não vai, como é que troca a fralda, por isso que a gente vem trazendo a Creche Segura, que é nossa parceira, para fazer as lives conosco, porque aí está indo além da nossa competência de nutricionista, né? Então, tem assuntos que sim, são assuntos para que os enfermeiros façam os treinamentos. Tem assuntos que são do domínio de qualquer profissional da saúde, então quando a gente fala de higiene de mãos,
de higiene do ambiente, qualquer profissional da saúde tem condições de orientar e treinar. Cada escola precisa avaliar a sua realidade. A gente tem feito isso nas escolas que a gente atende. Nós vamos assumir essa tarefa de orientar os protocolos de higiene, né? E o nutricionista tem aí a competência em tudo que está relacionado à alimentação e tudo aquilo que é competência de qualquer profissional da área da saúde. Então, para a colega nutricionista que perguntou, precisa avaliar cada aspecto do treinamento para a gente direcionar, né? Sobre o tapete, todo mundo está perguntando em todas as lives desse tapete, né? Esse bendito tapete sanitizante. A gente precisa avaliar com muito cuidado. Eu falei também dele na live da semana passada, então podem assistir lá que está gravado. Nós falamos dele em praticamente todas as lives. Por quê? A gente precisa ter olhos bem críticos para a questão do tapete, né, Fê? A gente sabe que para o sanitizante ter efeito, ele precisa de concentração de produto. Então tem que ter, se for usar cloro, tem que ter um mínimo de cloro concentrado ali. E aí, como é que fica o sapato da pessoa, né? Aí, o outro aspecto que você colocou muito bem é o tempo de ação, né? Não é mágico, a gente espirra e, né, o vírus, as bactérias morrem, assim, de forma instantânea. Não é assim que funciona. Então, precisa ter uma avaliação de efetividade desses tapetes. Eu, particularmente, acho que ainda precisa discutir mais o assunto, acho que a gente precisa ter o posicionamento de órgãos oficiais a respeito, porque eu ainda acho que tem aí uns gaps para a gente corrigir em relação ao uso dos tapetes, que podem ser melhorados, para não ser só uma medida para ficar bonito, né? Para ser uma medida de fato eficiente. Nesse momento, tirar o sapato como você falou, é a melhor escolha, né? Joia. Agora que a gente conseguiu responder um pouco das perguntas ali, eu vou para uma pergunta que tinha vindo pelo nosso Instagram, quando a gente anunciou a live, que eu acho que preocupa todos nós, que somos nutricionistas, os professores, enfim, sobre como é que fica aí a relação alimento-criança agora, né? A gente vai fazer uma live depois para falar mais disso, mas será que a gente pode deixar a criança interagir com o alimento quando ela for comer, né? A gente sabe que os bebês, a gente incentiva muito para que eles toquem no alimento, para que eles comam com as mãos, para que eles tenham essa interação, porque a gente sabe do aprendizado sensorial para essa idade como é importante. E aí, como é que fica isso? Pode, não pode, tira, não tira? O que a gente faz? Exatamente. Eu acho que as famílias, as escolas estão se perguntando nesse momento como é que fica esse aprendizado alimentar dos bebês, né? É um momento aí crucial, tem a fase da introdução alimentar até 1 ano, então as crianças elas estão explorando ao máximo, explorando tudo, os alimentos, enfia alimento na orelha, no pé, no ouvido, no nariz, se sujam inteira, e aí que bate aquele desespero. Será que as crianças vão poder continuar explorando os alimentos? E a gente veio aqui hoje para dizer que sim, né? A gente tem que tomar sempre os devidos cuidados. A mão da criança está higienizada, os pés da criança estão higienizados, ou ela acabou de voltar do parque, acabou de voltar, né? Chegou de fora e não higienizou os pés, não higienizou as mãos. A bancada, o local que aquela criança está comendo, está higienizado, os pratinhos foram higienizados corretamente, quem serviu aquele alimento para ela higienizou as mãos, está com luva descartável. Então, se a gente seguir todos esses procedimentos certinhos, não tem por que temer esse aprendizado alimentar e essa exploração sensorial que as crianças têm e devem continuar tendo com os alimentos. Sim, e é importante, né, a gente não pode poupar as crianças desse desenvolvimento, e se ele não oferece riscos, não tem por que a gente não continuar com isso, né, acho que a gente demorou tantos anos para conseguir avançar na educação alimentar, no sentido de conseguir sensibilizar as pessoas do quanto é importante a criança ter contato do alimento com as mãos, deixar a criança se lambuzar, né, demorou tanto para a gente conseguir colocar isso no contexto da escola, que eu acho que só vale a pena a gente mexer nisso agora, se isso de fato oferecer um risco, né? E a criança com o alimento, como você falou, o risco é mínimo, né? Então é importante a gente pensar nisso com muito carinho, porque a gente tem que considerar que as crianças vão voltar para a escola diferentes do que elas saíram, né? Com certeza. Tá todo mundo em casa.
vem um gancho aí também que nós, nutricionistas, a gente vai ter o papel de adaptar e mudar um pouco aí os cardápios também do berçário, porque a gente sabe Sim. que cada família tem uma particularidade, então as crianças vêm aí há quase 3 meses se alimentando em casa, as famílias têm dificuldades, isso é normal. Então, a Uhum. gente, nessa volta, a gente vai adaptar o cardápio, a gente vai fazer algumas alterações para que as crianças não tenham nenhuma descompensação nutricional, né? Para que elas possam se alimentar adequadamente. Sim, e eu vou colocar um pouco de lenha nessa fogueira aqui, porque a gente sempre ouve, assim, de pessoas de outras áreas, né, que o nutricionista, às vezes, ele é mais rígido com a questão da alimentação saudável e com a higiene, né, eu acho que a gente sempre tem que avaliar custo-benefício de tudo, né, e olhar também para o risco, né, então, Com a gente certeza. precisa ter um rigor sanitário agora, isso é fundamental, que a gente está vivendo, não tem história disso recente, né? A gente não pode deixar de ter o olhar sanitário, mas acho que vai ser necessário aí por parte de nós, nutricionistas, e eu sei que tem muitos colegas, eu já vi vários conhecidos aqui assistindo a live, a gente precisa ser flexível no retorno. Né? Com Você falou muito certeza. bem que as crianças ficaram muito tempo em casa e a gente sabe, eu também sou mãe, eu sei dessa dificuldade. Tem dias que a gente quer sair correndo, que haja tempo e energia para trabalhar, fazer reunião, fazer home office, cuidar da casa que nunca esteve tão movimentada, porque as pessoas estão em casa há mais de É, 80 dias, né? E assim, às vezes não dá tempo de pensar nas melhores formas de se alimentar de forma saudável, às vezes a gente escorrega e faz alguma coisa mais prática mesmo, porque é o que dá, né? As pessoas nesse momento estão tentando fazer o melhor que elas podem. Então, com se a gente certeza. receber as crianças, né, mais resistentes a comer as verduras, os legumes que a gente consegue, num período normal, incentivar mais, mas que mesmo assim não é fácil, né? Se as crianças saíram comendo bem e voltaram aí comendo diferente, com mais dificuldade de aceitar, vamos ser flexíveis agora, né? Acho que é um contexto que a gente precisa ter empatia, né? Que a gente precisa ter Com bastante certeza. flexibilidade, E é né? o nosso papel também, né, na educação alimentar dessas crianças aí, promover esses hábitos e incentivar para que todas elas tenham coragem Sim. novamente de experimentar novos alimentos, todo esse contexto. Uhum. Sim, a Lúcia, que é uma colega nutricionista aqui, tudo bem, Lúcia? Ela pergunta quais seriam as mudanças nos cardápios. Acho que se você puder dar alguns exemplos de adaptações, né? Porque Ah, a eu Miriam também acredito que. coloca que eles vêm Aham. com outros hábitos. Ai, desculpa. Não, imagina. Eu acredito que vai ser muito particular de cada escola, então a gente vai precisar de muita conversa com as famílias, saber o que que elas ofereceram, qual foi a maneira que elas ofereceram, qual a textura. Então, tem bebês, por exemplo, na introdução alimentar, que na escola, no berçário, eles já estavam comendo em pedaços, e pode ser que tenha acontecido de ter uma involução com essa textura em casa e a gente vai ter que readaptar isso para a escola, então dar um alimento mais úmido, um alimento mais amassadinho para aquele bebê. Então eu acho que são adaptações no dia a dia e que as educadoras e as berçaristas vão ter aí uma parceria imensa com a gente, porque elas que estão ali no dia a dia, na refeição, elas que sabem o aluno que gosta do caldinho de feijão separado, de quem gosta de comer tudo misturado, quem não gosta que encoste nenhum alimento no outro. Então, acho que elas vão auxiliar muito a gente nessas particularidades. E os cardápios também, eu acredito que a gente consiga alterar de forma que as cozinheiras consigam fazer mediante a tanta demanda que vai ter de higienização e cuidados que elas vão ter que enfrentar aí pela frente. Então, eu acho que vale pensar muito nas cozinheiras também nesse momento. Sim, até porque a demanda, você falou bem das cozinheiras, a demanda que elas vão ter adicional aí de cuidados de higienização, né, nos ambientes, isso também precisa ser levado em conta, né? Com certeza. É, eu vou aproveitar para colocar uma ideia que fica, acho que é bem-vinda para as escolas, para os colegas nutricionistas que estão aqui também, porque buscam informações para as suas escolas, você falou do retorno, que pode ser que a criança tenha perdido alguns hábitos, adquirido outros, Isso. né?
é um ótimo momento para a gente aproveitar que as pessoas ainda estão em casa, né, que a retomada está começando, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente sabe que tem estados que as pessoas já começaram a reabrir algumas áreas da economia, aqui está começando, está bem um pouquinho ainda, mas as pessoas ainda tem muita gente em casa, mas é uma ótima oportunidade para que as escolas disponibilizem para os pais canais abertos com os nutricionistas, né, para a gente conseguir Com conversar com certeza. as famílias das crianças, promover encontros virtuais, todo mundo aprendeu a usar ferramenta nesse momento, né, ou quase todo mundo, então, é hora da gente aproveitar esse canal, manter esse canal aberto, para conseguir já ir preparando mesmo o terreno, começar a conversar com as famílias, para que quando a gente tiver aí uma data para retorno, porque a gente sabe que ainda não tem uma data certa, né, mas para que quando isso vier a acontecer, a gente também já vai saber, aí como nutricionista, como escola, um pouco mais sobre como estão essas crianças. Então, é uma oportunidade para ser bem aproveitada nesse momento, né? Com certeza. Acho que, como vocês falaram já nas lives anteriores, esse acolhimento com as famílias vai ser importantíssimo nesse momento, né? Sim, sim, com certeza. Fê, eu vou resumir aqui as perguntas que a gente tem agora, Tá. porque o A gente Instagram daqui tem a pouco pouco ele tempo. corta a gente tem pouco tempo. Então, algumas pessoas perguntaram sobre brinquedo, né? Usa, não usa, como que higieniza, o que que a gente faz? E aí, o que que você tem a nos dizer? Bom, como eu já disse, berçário é uma fase que as crianças estão explorando todos os objetos. Eles gostam muito de compartilhar, eles gostam de levar os objetos à boca. E a gente sabe que tem muita troca de saliva nas brincadeiras, com os brinquedos de plásticos e etc. O que nesse momento não é recomendado são os brinquedos de pano, então bonecos de pano, ursinho de pelúcia, fantasias de tecido, porque nesse momento eles têm uma higienização muito mais difícil. Vale também ressaltar sobre os brinquedos de madeira, né, que eles têm uma higienização um pouco mais difícil também, e nesse momento talvez não seja recomendado. E não tendo compartilhamento dos brinquedos de plástico, por exemplo, não compartilhando, a gente é difícil, né, não compartilhar, mas tentando pelo menos que as crianças não compartilhem esses brinquedos de plástico e realizando uma higienização após o uso, a gente consegue ter uma eficácia. Sim, isso é bem importante, né? E o adulto vai precisar ficar mais do que nunca aí atento para diminuir as chances dessas trocas acontecerem, né? Com certeza. Vou aproveitar essa pergunta, porque acho que ela tem a ver com o que a Raquel colocou agora sobre chupeta, né? Acho que com a chupeta vale o mesmo cuidado, né? Não dá para Mesmo trocar, né? cuidado Tem que ser individual. de compartilhamento e o mesmo cuidado de desinfecção das mamadeiras, dos bicos das mamadeiras. Uhum. A Raquel E a também Raquel também perguntou das perguntou da pelúcia. pelúcias. Isso. Isso. É o mesmo cuidado que a gente deve ter com os brinquedos de tecido. Então, eles são muito mais difíceis de serem higienizados. Então, Hum. se a gente for higienizar, eles vão ser totalmente secos. Em quanto tempo eles vão ficar secos? Então, a gente tem que pensar em tudo isso e talvez uma alternativa para esse momento seja realmente não usá-los. Sim, sim, eu concordo com você. Perguntaram dos livros, né? Os livros a gente também tem o mesmo cuidado, né? A gente tem um tempo de Sim. sobrevivência do vírus importante, né? O vírus sobrevive aí, dependendo da superfície, até 4, 5 dias, né? No papel um pouco menos, mas muitas vezes o livro é emborrachado, Eu acho que os plastificado, livros enfim. emborrachados nesse momento sejam uma alternativa, né? Até aquele livro que pode ir na banheira, que pode ir no banho, é muito mais fácil de realizar a higienização correta. Sim, com certeza. Tem muita gente perguntando do tatame, do piso do berçário. A gente vai falar rapidamente agora e depois eu explico por quê. Vou pedir só para você dar uma noção geral, Fê, sobre os cuidados do piso, né? Como limpar, frequência precisa ser avaliada de forma muito individual, né? Mas tem algumas dicas aí que a gente pode passar, né?
Com certeza. Eu acho que a higienização, então, desses pisos vai depender muito também do tipo de piso que tem naquele berçário. Então, a frequência, como você falou, tem que ser uma alta Uhum. frequência de higienização, né, desses berçários, porque as crianças vão estar sempre ali no chão, engatinhando, aprendendo a andar, brincando no chão. Então, a gente tem que dar uma importância muito grande para isso. E a higienização do piso, então, a gente tem que colocar uma concentração adequada de água sanitária e água para que tenha uma desinfecção correta desses vírus, micro-organismos e bactérias. Uhum. Perfeito. Eu vou colocar, a gente está se aproximando do final, então enquanto o pessoal vai colocando mais algumas perguntas aqui, eu vou dar alguns recadinhos, né? Tá. Nossas escolas vão começar a receber aí os protocolos, as orientações a partir de amanhã, né? Mas a gente também fez um material para disponibilizar, que pode ser disponibilizado para todos. A gente tem percebido aí, pela primeira live que a gente fez, o quanto as pessoas estão carentes de orientação, né? Porque a gente teve uma procura, assim, a nossa primeira live deu 200 pessoas na audiência e isso é bem assustador, né? Pra gente que nunca fez live, assim, de cara. Então a gente sabe que as pessoas estão buscando muita informação, que esse é um Com assunto certeza. que demanda compartilhar e por isso a gente vai compartilhar material também. Nós vamos divulgar essa semana um e-book bem completinho para que as escolas possam se amparar. Acompanhem no feed, porque a gente vai colocar nas postagens aí um link para que todos possam baixar e a gente compartilhar a informação, porque é hora de todo mundo se ajudar, né? Quanto mais todas as escolas estiverem estruturadas, mais segurança para o retorno a gente tem, né? E a Com ideia não é certeza. acelerar o retorno, mas fazer um retorno seguro quando ele tiver que Que acontecer, né? acontecer o mais seguro possível. Exatamente. A gente vai, alguém perguntou onde pega, a gente vai divulgar essa semana, tá? Uma postagem provavelmente até quarta-feira a gente divulga essa postagem. E eu vou trazer uma pergunta aqui que surgiu algumas vezes sobre o lisoforme, né? Qual a sua opinião aí? O que você estudou? A gente tem várias normativas falando sobre o assunto. Isso, a gente sempre precisa observar nas notas técnicas, né, da Anvisa, que tem aí uma nota técnica nova, que é a nota número 47, e a gente precisa observar se o produto ativo, que são os compostos desses produtos, e a concentração também desses produtos são permitidas para uso como substituto do álcool 70, né? Então, isso a gente tem que prestar muita atenção, principalmente nós nutricionistas, as escolas e etc. Infelizmente, a gente não pode sair comprando aí qualquer produto que falam que é maravilhoso, a desinfecção e etc. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também. Eu vou aproveitar seu gancho para lembrar que, assim, produto de higiene, limpeza, é só produto regularizado, né? Produto com registro no Ministério da Saúde, notificação na Anvisa, que trazer para dentro da escola, para qualquer lugar já é, mas para dentro da escola é mais ainda, trazer produtos sem procedência garantida, né? Aqueles produtos que alguém passa, vende na garrafa de refrigerante, Isso, porque aí a gente tem um risco de intoxicação química dentro da escola também, né? Então, porque a gente não pode trazer mais nenhum risco para a escola, a gente já tem hoje um cenário bem crítico, né? Então, muito. nunca foi adequado trazer esses produtos para dentro da escola. Nesse momento, então, é mais crítico ainda esse aspecto. A gente está se aproximando do final, eu vou fazer um Que convite pena. aqui para que... pois é, olha, a live passa correndo, né? Correndo. É muito rápido. Falei para você, a gente faz uma listinha de coisas para falar e não dá para falar metade, porque a live Não. acaba rápido. Então, a gente vai continuar fazendo aí por um tempo, 2 lives por semana. Nós vamos disponibilizar, então, em breve, o e-book para que possam baixar. Eu agradeço a participação aí de várias escolas, das escolas que a gente atende, eu já consegui anotar alguns, porque não dá para ver todos, né, mas Colégio Domo Sapientiai, Piu Piu, Colégio Arcon, Campus Piaget, Escola de Sonhos, algumas creches que a gente atende também, algumas 6, estão aí na live, muito obrigada, algumas têm participado do Colégio de Stefano com muita frequência, isso é muito legal, deixa a gente muito feliz,
porque a gente está trabalhando muito aí para conseguir levar conteúdo de qualidade, né? E nós tivemos muita procura de colegas nutricionistas também. Então, os colegas que estão precisando de orientação, aguardem mais uns dias aí, porque a gente vai lançar uma notícia interessante para ajudar os profissionais, para trazer orientação técnica para os profissionais nesse momento, para que eles possam aí fazer bons protocolos nas escolas que eles trabalham também, né? Isso faz parte dos valores da Qualifood, do TRIA, que a gente sempre compartilhou e sempre vai compartilhar informação, né? Seja para qual público for, né? Inclusive, vi aqui uma colega, a Érica, que é da Prefeitura de Embu das Artes. A gente já fez treinamento de merendeiras para a Prefeitura do Embu, é um lugar muito legal e a Érica sempre tem nos acompanhado. Então, nós vamos seguir aí. Quinta-feira, coloquem na agenda, a gente tem dia 11, mais uma live com a creche segura, com a Letícia, que é enfermeira. Super esperada na quinta-feira. Super esperada. Assim, a gente junta com a Letícia, pum, né? O negócio vai lá em cima. E tem muita pergunta, porque não tem resposta para nada ainda, né? Então, a gente ainda vai seguir nessa pegada. Nas próximas lives, a gente vai trazer uma psicóloga para falar sobre acolhimento. Na sexta, a gente trouxe a Tati, que é pedagoga. A gente vai colocar nas próximas semanas aí para falar sobre acolhimento no retorno, tanto da equipe quanto dos alunos, uma psicóloga vem com a gente, e nós vamos trazer também um pouco da educação alimentar nesse novo contexto pós-pandemia no retorno das escolas. E aí vem também colegas da nossa equipe para que a gente prestigie as pessoas. A gente tem muita gente boa na equipe, nós somos em mais de 40 e tem muito talento para a gente mostrar nesse Instagram aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada. Fê, você quer deixar alguma mensagem final, dar algum recadinho? Pode divulgar seu Instagram. Queria agradecer a participação das escolas, das famílias e de todos que estão aqui hoje em busca dessas informações. E nós do Grupo TRIA, todos os nutricionistas, a gente está batalhando aqui para levar informações para todos, né? Informações baseadas em ciência, para que essa reabertura das escolas sejam o mais seguras possíveis. Então é isso, eu queria falar que vocês podem contar sempre com a gente e queria agradecer mais uma vez pelo convite. Muito bem. A Fernanda é nossa nutricionista, começou com a gente como estagiária, já está aqui há um tempão, né? Atende as escolas, é uma nutricionista top, assim, a gente gosta muito do trabalho dela, como muitas outras que a gente tem aqui que são excelentes. E a Fê também faz atendimento nutricional para crianças, né, Fê? Então, esse Instagram que ela entrou para fazer a live é profissional. Vamos aproveitar para fazer propaganda da nossa colega fazer propaganda. Querida. Eu faço atendimento para crianças e adolescentes, desde bebezinhos do nascimento. Então, para quem quiser alguma orientação referente à alimentação, pode vir falar comigo também. Tá ótimo. Então, gente, muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. Acompanhem, Fê, muito obrigada. Acompanhem aí no nosso feed nos próximos dias, porque tem novidade. A gente está trabalhando dia e noite para trazer bastante novidade para todo mundo. Obrigada, um beijo. Até quinta-feira na live com a Creche Segura. Tchau, tchau. Até.